Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez nesta página virtual, nos reunindo aqui mais uma vez neste centro espírita virtual para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. E por isso agradecemos a Deus infinitamente pela vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades para a nossa melhoria, oportunidades para a nossa transformação. E por isso que é com felicidade, com alegria imensa, que aqui nos encontramos mais uma vez, agradecendo a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, para que nós também exemplifiquemos estes ensinamentos na nossa vida. Por isso, agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade. Então hoje aqui nos encontramos e por isso mais uma vez agradecemos e abraçamos fraternalmente a todos os irmãos e irmãs, independentemente do ponto da terra em que se encontrem neste momento, mas aqui nos encontramos neste mesmo ponto virtual, nesta mesma sala virtual, e juntos temos a oportunidade de realizarmos mais um estudo, mais uma reflexão, mais um momento de tratamento espiritual para todos nós. Porque sem sombra de dúvida que este momento aqui, quando nos encontramos reunidos, é um belíssimo momento de tratamento. E que possamos também aproveitar este momento e nos unirmos em uma corrente magnética para nos auxiliarmos mutuamente, auxiliando outros irmãos e irmãs de jornada que se encontram em maiores necessidades do que nós. Que possamos trazer na nossa tela mental a figura, a imagem de um irmão, de uma irmã, de um parente, de um amigo, de um colega de trabalho, de um conhecido, de uma conhecida, que porventura esteja passando por dificuldades maiores do que nós, sejam encarnados ou desencarnados, principalmente vitimados pela pandemia do novo coronavírus, que possamos nos unir, nos auxiliando e auxiliando outras criaturas. E tenho certeza que este que vos fala é o mais necessitado de todos. É exatamente por isto que aqui nos encontramos, falando constantemente, repetindo constantemente acerca do Evangelho de Jesus. Então, não é pelo fato de aqui nos encontrarmos tecendo estas reflexões na condição de um colaborador, na condição de um facilitador, que já temos os nossos problemas resolvidos, os nossos problemas de orgulho, de vaidade, de arrogância, de prepotência, nossos problemas de relacionamentos familiares. Não, de forma alguma. Temos muitos problemas para serem resolvidos na prática. Porque, sem sombra de dúvida, conforme veremos aqui na lição de hoje, a teoria nos auxilia, nos orienta para a prática. Mas o que precisamos realmente é colocarmos em prática, porque a teoria por si só não resolverá os nossos problemas, ou as teorias não resolverão os nossos problemas. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Luz Acima. Irmão X, ou Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje estudaremos o capítulo de número 6, que tem como título O Anjo Servidor. Mas antes de começarmos aqui,
estas reflexões com Humberto de Campos e Chico Xavier e os demais espíritos amigos, em nome e com a autorização de Jesus, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino, a mensagem que está contida no capítulo de número 148, em que Carlos Torres Pastorino nos fala da seguinte maneira: não fique remoendo as coisas do seu passado. Não fique preso, não fique presa no seu passado. Ande para a frente, caminhe para a frente e para o alto, porque sem sombra de dúvida que ficar preso no passado não dá futuro. Assim nos fala Carlos Torres Pastorino. E ainda acrescenta: não se deixe prender por mágoas e ressentimentos. Não nos deixemos prender em mágoas e ressentimentos em relação a outras criaturas. Soltemos estas amarras. E aí ele diz: não se atormente com o que passou, mesmo que reconheça seu erro. Mesmo que você se reconheça em erro, não se atormente, não nos atormentemos em relação aos erros do passado, porque, sem sombra de dúvida, que ficarmos remoendo, nos atormentando em relação aos erros do passado, isto não resolverá problema de ninguém. É preciso seguir adiante, procurar aproveitar todas as oportunidades, ou pelo menos boa parte das oportunidades, para resgatarmos, para cobrirmos estes erros, conforme nos diz o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro: o amor cobre a multidão dos pecados. Porque, sem sombra de dúvida, conforme nos disse Pedro em sua epístola, os erros nossos do passado só serão corrigidos, só serão apagados, simbolicamente falando, em se praticando o amor para aqui no presente e para o futuro. Então, o amor, na prática, cobre a multidão dos nossos pecados. E aí Pastorino encerra dizendo o seguinte: levante-se. Não fique sentado à beira do caminho, sentada à beira do caminho, reclamando, remoendo o seu passado. Levante-se e siga em frente o mais rapidamente que puder. Faça as pazes com o seu adversário ou com os seus adversários. Envie pensamento de simpatia e amor, e todas as mágoas se afastarão e você viverá feliz e risonho. Então, aqui ele nos lembra palavras de Jesus para nos reconciliarmos o mais depressa possível com o nosso adversário. E como nós sabemos, a doutrina espírita nos mostra que o nosso maior e primeiro adversário somos nós mesmos. Ficarmos presos no passado, remoendo os nossos erros, é ser um grande inimigo nosso mesmo. Então aqui fechamos este parêntese com neste caso aqui com Carlos Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria, para começarmos o capítulo de número 6. Capítulo de número 6 do livro Luz Acima, Humberto de Campos e Chico Xavier, O Anjo Servidor. Então prestemos atenção, conforme adiantamos no início, em relação à prática dos ensinamentos de Jesus, e não simplesmente a teoria, porque aqui este anjo servidor nos traz na narrativa de Humberto de Campos quatro figuras, e prestemos atenção e observemos em qual destas figuras nós nos encaixamos, independentemente de hoje nos encontrarmos na condição de espíritas ou não, de católico ou não, de reformista ou os chamados protestantes, ou na condição de um ateu. Qual é o meu comportamento na prática? Então aqui ele nos fala acerca de um católico, acerca de um reformista, acerca de um espiritista e acerca de um ateu. E Humberto de Campos começa nos dizendo o seguinte, que quando o anjo servidor
em trabalho inadiável, alcançou o pátio repousante, onde se aglomeravam desencarnados diversos, olhou de relance para ver se descobria alguém com que ele cooperasse na tarefa que o deslocava do céu. Então este anjo desceu de esferas superiores, em que Humberto de Campos classifica aqui como sendo o céu, e veio para uma colônia mais próxima da Terra e se deparou ali em um grande pátio em que estavam ali uma quantidade enorme de recém-desencarnados que haviam deixado recentemente o corpo físico e estavam ali, no plano espiritual, mas em um local ainda bem próximo da Terra. Então ele procurou, no meio daquela multidão de entidades, aquele ou aqueles que pudessem ou que tivessem condições melhores para lhe auxiliar em uma tarefa urgente aqui na Terra. E aí nos diz Humberto de Campos que aquele anjo servidor necessitava de companheiro recém-vindo da Terra e aproximando-se das almas recentemente desembarcadas no além, procurou de forma decidida, de forma ligeira, entre elas, o colaborador nas condições exigidas. Então ele tinha ali um currículo onde tinha a listagem das condições exigidas para colaborar com ele naquele trabalho urgente que ele tinha que realizar aqui na Terra. Então aquele anjo servidor saiu de esferas superiores e ele precisava de alguém que tivesse mais afinidade com a Terra, que tivesse deixado recentemente o corpo físico para lhe auxiliar naquela tarefa aqui na Terra. E é por isso que constantemente, quando falamos acerca deste assunto, nós sempre lembramos e relembramos que o nosso trabalho de melhoria, de aperfeiçoamento para o verdadeiro trabalho que nos aguarda, começa aqui, no plano físico. Então, que possamos nós estarmos realizando da melhor maneira possível este trabalho de melhoria, de iluminação, de verdadeiro preparo para quando retornarmos para casa, se fôssemos abordados, qualquer um de nós fosse abordado por um anjo servidor, estivéssemos em condições, ou cada um de nós estivesse em condição de ser aquele companheiro do anjo servidor para vir à Terra em uma missão, em uma tarefa altamente importante. Então aqui Humberto de Campos nos diz na sequência que aquele anjo servidor, após dar aquela olhada no ambiente, ele começou da seguinte maneira: explicou os seus objetivos em poucas palavras e dirigiu-se a cavalheiro de semblante grave, perguntando. Então ele se dirigiu, após uma rápida explicação àquela multidão, ele se dirigiu em particular a um companheiro de semblante grave, lhe perguntando da seguinte maneira: meu irmão, quais são os teus planos? Meu irmão, quais são os teus planos por aqui? E aí ele recebe como resposta daquele primeiro que foi questionado da seguinte maneira: estou aguardando a minha entrada no banquete divino. Eu não quero saber de trabalho, eu estou aguardando a minha entrada no banquete divino, aquele banquete que me foi prometido na minha religião quando eu ainda estava no plano físico. Então acrescenta Humberto de Campos que redarguiu ou interpelado sem nenhuma cerimônia. E ainda aquele que foi questionado acrescentou: fui católico apostólico romano, servi a diversas congregações, jamais perdi a Santa Missa, confessava-me regularmente, recebi centenas de vezes a sagrada partícula
ou seja, a hóstia consagrada, extasiado e feliz. Respeitei os sacerdotes e beijei reverente o anel dos meus pastores. Distribuía esmolas pela conferência a que me filiara. Honrei a memória dos santos com dilatadas penitências. Então ele realizou uma série de tarefas dentro da Igreja Apostólica Romana. E aí nos diz Humberto de Campos na sequência: fixou o horizonte, aquele católico, fixou o horizonte distanciado, a benzer-se, ou seja, fazendo o sinal da cruz, e rematou: louvado seja o Senhor, que me salvou pelo mistério do Santíssimo Sacramento. Entrarei arrependido na corte celestial. Aleluia, aleluia. Então assim falou aquele católico. E o emissário do céu, aquele anjo servidor, disse da seguinte maneira: o emissário, diz aqui Humberto de Campos, que o emissário de mais alto aprovou com um gesto silencioso e passou adiante. Então ele aprovou aquela atitude daquele católico, mas só que ele passou adiante, foi entrevistar um segundo, uma segunda alma, uma segunda entidade que ali se encontrava, e diz Humberto de Campos da seguinte maneira: que o anjo servidor, repousando a atenção noutro recém-desencarnado, indagou da seguinte maneira: amigo, que esperas por tua vez? O que você espera? O que você está aguardando aqui neste local? E aquele que foi interpelado, aquele segundo que foi interpelado pelo anjo servidor, respondeu com um questionamento: eu? Suspirou: busco a herança, completa ele, busco a herança de meu Deus. Vivi na religião reformada. Então aqui ele começa já esclarecendo ao anjo servidor que ele estava buscando a herança de Deus, porque ele havia vivido aqui na terra ligado à religião reformada, ou seja, à religião protestante. Ele havia guardado a fé acima de tudo. Nunca faltei aos meus cultos. Fiz a leitura diária da Bíblia enquanto estive na terra. Defendi os ideais evangélicos ardorosamente. Fui combatente do Cristo, condenando-lhe os inimigos. Contava com a remuneração de meus serviços no juízo final. Então aqui ele também, assim como o católico, estava aguardando a remuneração, ou seja, a recompensa naquele plano espiritual, ou naquela prestação de contas que aqui ele classifica como sendo o juízo final. E aí ele acrescenta: no entanto, reconheço hoje que a minha glória pode ser apressada. Habitarei à direita de meu Senhor para sempre. Então ele estava reconhecendo no plano espiritual que a glória dele seria até antecipada à que ele esperava, e que ele viveria, ou seja, habitaria à direita de Deus para sempre. O anjo fez o sinal de aprovação e passou para um terceiro. Então o anjo fez aquele sinal de aprovação àquele reformista e passou a um terceiro, que questionou da seguinte maneira: que aguardas, irmão? Então ele questionou: o que você está aguardando, meu irmão? Interrogou ele. Aí diz Humberto de Campos que radiante, o novo interlocutor observou. Então o terceiro que foi questionado pelo anjo, o anjo servidor, começou a se esclarecer da seguinte maneira, ou apresentar a ele a sua biografia terrena da seguinte maneira: fui espiritista quando na terra. Preparo-me gostosamente para a jornada em demanda dos mundos felizes.
Então aquele espiritista também estava aguardando uma recompensa. Ele tinha realizado algumas atividades aqui na Terra, mas por puro interesse, barganhando com o plano espiritual, já que ele estava no plano espiritual, recém-desencarnado, e estava aguardando ansiosamente a sua demanda aos mundos felizes. E aí ele diz sobre as tarefas que ele realizou aqui na Terra. Doutrinei os espíritos das trevas. Doutrinei, mas será que ele doutrinou-se em primeiro lugar? Doutrinei os espíritos das trevas. Pratiquei a caridade em todos os setores. Fui simples e paciente. Em tempo algum estive ausente das minhas sessões. Cultivei a pregação sistemática dos princípios que abracei em nome de Deus. Confiei-me invariavelmente nos bons espíritos. Agora, como é natural, entrarei na posse dos meus bens eternos. Então este espiritista, ele tinha realizado uma série de tarefas, aparentemente aos nossos olhos, tinha sido uma pessoa boa, tinha se comportado bem, tinha realizado bastante caridade, tinha auxiliado no trabalho da doutrinação, da evangelização, mas só que ele tinha feito tudo por interesse, ele estava aguardando a recompensa. Então diz Humberto de Campos que o missionário angélico aprovou igualmente, como ele havia feito aos outros dois, e auscultou o seguinte, ou seja, ele foi ouvir uma quarta entidade. E aí diz Humberto de Campos da seguinte maneira: questionando o anjo servidor, este quarto amigo, este quarto espírito que ali se encontrava, ele questiona da seguinte maneira: que projeto traçaste, amigo? Que projeto você traçastes para a sua vida além túmulo, meu amigo? Inquiriu atencioso, ou seja, questionou atencioso àquela quarta entidade. E aí aquela quarta entidade, assim assustada, respondeu com dois questionamentos. Eu? Gaguejou o companheiro. Então ele respondeu questionando, gaguejando, até assustado por aquele anjo ter se dirigido a ele. E aí diz na sequência: para exprimir-me com verdade, nem eu mesmo compreendo minha presença entre os justos e piedosos. Então aqui, este quarto que foi questionado, ele já começa se explicando e dizendo-se surpreso por ali se encontrar naquela reunião de espíritos que ele classificou como sendo uma reunião de entidades justas, porque segundo ele, conforme veremos no relato na sequência, ele não teria sido um religioso aqui na Terra. E aí ele diz na sequência: fui trazido, esclarece esse quarto, fui trazido a este recinto constrangidamente. Então ele esclarece que ele foi para ali, não foi pela sua vontade, ele foi levado constrangidamente, tipo assim, meio à força para aquele ambiente, porque segundo ele, não merecia estar naquele ambiente. E em pranto, mal contido, acrescentou desapontado. Então aquela entidade já estava ali em frente daquele anjo servidor em prantos, desapontado pela sua atitude, segundo ele, uma atitude equivocada aqui na Terra. E aí ele começa a se explicar ao anjo servidor da seguinte maneira: fui ateu por infelicidade minha. Então ele se reconhece como um infeliz que fez uma escolha equivocada e que tinha sido ateu quando aqui na Terra não admitia a sobrevivência da alma. Então ele não admitia, não aceitava, não acreditava de forma alguma na sobrevivência, na continuidade da vida. E aí ele acrescenta: não sei, francamente,
se cheguei a praticar algum bem no mundo. Então, segundo ele, não tinha certeza se ele tinha praticado algum bem no mundo. E aí, maior a dúvida dele, por que ele tinha sido levado para aquele ambiente de espíritos justos, segundo o entendimento dele. E acrescenta, apenas busquei sempre a execução dos meus deveres de humanidade, atendendo às diretrizes da reta consciência. Ele não acreditava em Deus quando aqui na Terra, ele não seguiu nenhuma religião, ele não estudou nenhuma doutrina. No entanto, ele buscou constantemente executar de forma reta os seus deveres para com a humanidade e trazendo constantemente a retidão de consciência. E ainda ele acrescenta, procurei levantar os fracos e os abatidos e proporcionar ensejos de aprendizado e serviço a ignorantes ociosos, como se o fizeste a mim mesmo, sem nenhum propósito de ser recompensado na paisagem que me surpreende. Então aquele ateu, ele praticou as mais belas caridades sem nenhum interesse. Conforme ele diz aqui, ele procurou constantemente levantar os fracos e abatidos, proporcionar ensejo de aprendizado e serviço aos ignorantes, ociosos, assim como ele faria a ele mesmo, sem nenhum propósito de ser recompensado. Sem estudar, sem conhecer, sem aceitar o Evangelho de Jesus, sem aceitar até mesmo a existência de Deus, a imortalidade da alma, ele praticava a caridade. E aí diz na sequência, tantos sofredores, porém, encontrei no caminho terrestre e tanto trabalho vi no planeta, aguardando braços fortes e generosos, que sabendo hoje da existência de uma justiça misericordiosa e infalível no céu, muito me envergonho da descrença que adotei na terra, embora procurasse lutar para ser um homem digno. E, se me fosse concedido formar algum projeto, devo assegurar que meu único desejo é regressar à Terra e cooperar mais ativamente na felicidade dos nossos semelhantes. Então o projeto dele, o projeto deste ateu, não era ascender, não era subir a esferas superiores, mas sim regressar à Terra para servir mais efetivamente, mais ativamente do que ele havia servido, sem nem mesmo saber, sem nem mesmo acreditar. E exatamente por isto que ele serviu de forma tão bela, de forma tão pura, porque ele não acreditava naquilo que ele estava vivenciando, mas era um coração puro, era um coração já verdadeiramente humano, que realizava as tarefas e realizou as tarefas sem esperar nenhuma recompensa. Ele não esperava ir para o céu, ele não esperava ser conduzido para uma colônia espiritual, ele não esperava ir para um lugar melhor do que a terra, porque ele simplesmente não acreditava, mas ele se sentia bem, ele se sentia feliz em ter a oportunidade e utilizava essas oportunidades para auxiliar. Quantos irmãos hoje aqui na Terra que se colocam, se classificam nesta condição de um ateu ou de uma ateia e são mais humanos, são mais cristãos do que muitos de nós. Praticam o bem pelo bem, sem esperar ir para o céu, sem esperar uma recompensa divina, porque ele diz não acreditar, mas lá no fundo da consciência, ele sabe que existe esta força superior, mas ele nega,
Ele nega, mas continua fazendo o bem. Assim foi com esta quarta entidade que foi interrogada por este anjo servidor. E é por isso que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, que citamos constantemente o capítulo 17º, o item de número 3, que tem como título o verdadeiro homem de bem, ou seja, o verdadeiro cristão, o verdadeiro ser humano, o verdadeiro anjo, que é aquele que pratica. É aquele que pratica. Prestemos atenção nesta palavra, aquele que pratica. Não é aquele que conhece, não é aquele que lê a Bíblia todos os dias, recita o Evangelho, não é aquele que lê o Livro dos Espíritos, que lê o Alcorão, ou que lê o Evangelho segundo o Espiritismo e não o pratica. O bom, sem sombra de dúvida, e um dia nós nos comportaremos assim, em ler, estudar, refletir, passar adiante os ensinamentos e verdadeiramente praticar nas nossas menores atitudes do dia a dia. Então, assim se comportou aquele ateu. Sem conhecer os ensinamentos, ele praticou a lei de justiça, a lei de amor e a lei de caridade, que é o que diz lá no primeiro parágrafo do item 3 do capítulo 17º do Evangelho segundo o Espiritismo, que o verdadeiro homem de bem, e aquele ateu se comportou como um verdadeiro homem de bem, é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E aí encerra Humberto de Campos este belíssimo capítulo da seguinte maneira: com surpresa, o anjo abraçou-se àquele ateu e convidou-o a segui-lo, esclarecendo. Então ele abraçou-se àquele ateu e convidou a segui-lo para o trabalho, para a missão aqui na Terra, esclarecendo a ele e a todos nós: sim, meu irmão, vamos, todos os que permanecem neste átrio de repouso merecem a bênção divina. O católico, o reformista, o espiritista e você na condição de um incrédulo, suscetíveis de serem erguidos até aqui, foram homens de elevada expressão na melhoria do mundo. Todos auxiliaram na melhoria do mundo. Todavia, você que aqui está comigo, todavia, para servir imediatamente ao meu lado, prefiro você, meu irmão, que não tenha o pensamento prisioneiro do salário celestial. Preciso de um cooperador liberado das complicações de pagamento. A contra prévia costuma dificultar o trabalho. Então o anjo servidor escolheu aquele ateu verdadeiramente bom, porque ele não esperava nenhum pagamento, ele não estava preso a nenhum salário celestial. Ele fazia o bem por fazer o bem. E aí ele encerra dizendo: e, sem mais delonga, desceu em companhia do ex-materialista a fim de atender a serviço urgente na terra. Então o anjo servidor, que precisava de um companheiro para executar um serviço urgente aqui na terra, ele não desceu com um católico que apenas praticou e estudou, mas com desejo, com esperança de recompensa. Também ele não desceu com aquele reformista que da mesma forma esperava, apesar de ter sido uma pessoa boa, assim como o católico, esperava a recompensa, ou seja, a contrapartida, o salário celestial. Da mesma forma ele não desceu com o espírita, que apesar de ter trabalhado muito no esclarecimento, na verdadeira caridade, na prática da caridade, que não foi assim tão pura, porque também esperava a recompensa, ele desceu na companhia de um ateu, que não estava preso a nenhuma recompensa.
que possamos nós, meus irmãos e irmãs, refletirmos acerca do nosso comportamento em relação à prática, que possamos estudar, continuar os nossos estudos, as nossas reflexões, mas não esquecermos da pureza na prática dos ensinamentos de Jesus. Que sejamos nós aqueles que praticamos ou que pratiquemos a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, ou seja, sem esperar nenhuma recompensa, nem mesmo um elogio, um tapinha nas costas, um muito obrigado. Paz aos nossos corações, um abraço fraternal e até a próxima oportunidade. Eu agradeço a presença de todos e que possamos seguir adiante neste trabalho de semeadura juntos, estudando, refletindo e preparando a terra, semeando a boa semente por onde nós passarmos e nos esforçando ao máximo para exemplificarmos a nossa doutrina, a doutrina do Cristo. Até breve, meus irmãos e irmãs.